Então, pessoal, bem-vindos a esse encontro. A gente vai falar aí do Unfix, tipos de CRIL e como o Unfix usa a ideia do Team Topologies. Para quem esteve com a gente semana passada, ó, a gente falou do Team Topologies, eu e o Gui. Então, a gente foi pela visão do Safe e agora a gente vai falar um pouquinho aí, pensando no Unfix. Eu vou passar de novo aqui, tá? Quem chegou de outros meios, grupo do Meetup e tudo mais, convido a entrar no nosso grupo do WhatsApp, né, que a gente está sempre comunicando e avisando aí dos eventos e tirando dúvidas, fazendo discussões, e também o nosso canal do YouTube, que é onde a gente tem colocado as gravações, então aproveita, entra lá, já segue, tá? Porque daí você é avisado de todo o conteúdo. E quem tiver vendo a gente pelo YouTube, já dá o like, já curte o vídeo, né? Porque tudo isso ajuda a gente aí a ter mais projeção, mais alcance, e isso é muito bom porque a gente quer levar isso para todos os cantos. E aí eu perguntei para vocês sobre a sua viagem, eu vou movimentar um pouquinho aqui, porque a gente vai falar hoje de CRIL, né? E CRIL no Unfix, né? Se você pegar a tradução de CRIL, a tradução é tripulação. E ele é um padrão, né? Uma descrição que se refere o quê? A equipes, né? Que também é chamado de squad, pod, célula, né? Dependendo do lugar. Mas no Unfix a gente resolveu chamar de crew, tripulação. E eu queria saber até a opinião de vocês, o que vocês acham desse nome? Faz sentido, não faz? Por que será, né? Porque o Jürgen, uma preocupação, inclusive eu participei de um call com ele ontem, ele tem uma preocupação muito forte em como ele escolhe os nomes, né? Porque ele quer dar um nome significativo para o conceito por trás daquela coisa. E para a equipe ele escolheu CRIL. Por que será? O que vocês acham aí que CRIL tem a ver com equipe? Se é que tem, vocês podem até falar que acha que não tem nada a ver. Eu aceito também essa resposta. Acho que é um conceito, Ti, que é bem, que mostra essa questão de estar todo mundo junto na mesma, né, vestindo a mesma camisa. Acho que passa muito essa visão, né, de que estão juntos, né, as pessoas estão juntas para o que der e vier, né, essa é a minha interpretação. Sim, estão no mesmo barco, olha o que o Jaime colocou. Porque imagina que você vai voar aqui para um desses lugares maravilhosos que vocês colocaram. O que é a tripulação do avião? Né, Não eu vou parece aquela voar lá galera que tá no controle? no controle lá do quê, né? O que eles estão controlando Ele tá no ali? controle daquele avião deles, né? Tipo, eles sabem para onde eles têm que ir com a rota já traçada, mas eles é quem estão no controle ali para as coisas acontecerem, né? Exatamente. A gente tem que fazer o quê? Se eu estou indo para Paris, na França, para passear com a Raquel, a gente tem que fazer a galera chegar bem ali, né? Então, tem todo o serviço, toda a missão que envolve sair daqui do Brasil e chegar em Paris. E a tripulação, inclusive, o que acontece quando o avião pousa lá em Paris e acabou a viagem? O que acontece com a tripulação? Aí não tem ninguém aqui do ramo de aviação para ajudar. Meu avô era comandante, mas eu não herdei esse conhecimento dele. Mas vocês já viram os comandantes, a aeromoça, tudo saindo do avião, eles vão com a maletinha e eles vão cada um para o seu canto. E aí depois eles vão ter um novo voo. Alguns dali já vai para outro país, mas tem alguns que dormem em Paris, amanhã eles vão para Malta, vão lá para Bahia. Então, é uma missão que tem um propósito, terminou a missão, o CRIL se desfaz. Pode ser que no dia seguinte o mesmo CRIL se forme novamente, mas pode ser que formem CRILs novas diferentes. Então, a ideia é a gente pensar na missão, que, não sei se vocês viram, mas a colinha já estava aqui, né? É uma pequena equipe em uma missão com um objetivo definido. Então, a ideia aqui é que o quanto dura um time? Ele dura o quanto durar a missão dele. Tá? Inclusive, ele gosta muito dessa definição, porque, às vezes, vamos supor que aconteceu igual na Renner lá, né? Que invadiram os servidores, virou aquela loucura. Eles provavelmente fizeram um war room, fizeram uma sala de guerra. Ali se formou um crew.
pegou gente de todo quanto e é uma tripulação com qual missão? Voltar ao normal ali os sistemas da empresa. Terminou isso, aí cada um voltou para o seu canto. Tá? Então, a gente tem essa ideia de formar as equipes de acordo com a missão que elas têm que trabalhar. Essas missões podem durar 1 hora, mas podem durar meses e até anos. Tá? Então, a gente tem muito conceito no mundo ágil de times estáveis ou quase estáveis. Né? Todo mundo fica buscando isso. Mas, às vezes, não faz sentido. Às vezes, a missão é curta mesmo. Né? Então, o Anfix, ele tem uma coisa legal, porque é legal equipes estáveis? É, mas não é para ser uma obrigação, né? Muitas empresas sofrem porque elas ficam tentando fazer um padrão acontecer. Não, tem que ter time estável, não mexe no meu time. Mas não é todo o cenário que isso é legal. Existem alguns cenários que times líquidos, times temporários, pode ser a melhor solução. Então, o grande lance do Anfix é, vamos pensar qual que é a melhor situação nesse momento. Para o nosso cenário, de todas as opções possíveis, o que a gente faz? Né? Por isso que o Anfix ele é visto, né, e classificado como também uma biblioteca de padrões. Eu vou até colocar o site do Anfix aqui para vocês verem. Ó, esse é o site do Anfix, agora é anfix.com mesmo, né, oficialmente. E aqui está os padrões. Então, hoje em dia, a gente tem esses padrões aqui que já foram descritos, né? Base, Creels, Turps. Eu já falei de base, então quem estiver lá no YouTube pode procurar aqui. Uns 2 encontros atrás a gente falou sobre bases. Creels é um deles e tem outros padrões. Ontem, a reunião que a gente teve era alguns padrões que têm a ver com membros de time e o quanto que eles são permanentes ou temporários nos times. Achei bem bacana. Então, em breve, acho que em março, vai ter padrões novos aqui nessa lista. E a gente também tem modelos, né? Modelo de delegação, até que é dado do Management 3.0, mas métodos de decisão, opções de votação, opções de time. Então, ele consolida padrões e modelos. E eu gosto muito da ideia que ele traz aqui nos princípios. Ó. Cadê os princípios do... Às vezes até eu me perco, mas aqui, os princípios são classificados como padrões. Tem um princípio que eu gosto, que é esse aqui. Acho que é o primeiro. Depende e tudo é opcional, né? Porque o que acontece? São padrões que são comuns no mercado. Todo mundo usa, as pessoas adotam. Mas nenhum é obrigatório. Né? A ideia do Anfix é depende e tudo é opcional. O que ele ajuda a gente a fazer? Discutir e entender qual que é a melhor opção para a gente, de forma transparente, de forma alinhada, e não, né, a gente fazer uma coisa que ninguém compreende e não sabe por quê. É legal conversar por quê. Tá? E a novidade, né, eu conversei também na terça, no pleno carnaval, eu estava numa reunião com o Jürgen, mas era outra, né, e a gente estava falando da minha meta, né? Em breve vocês vão ver todo esse site em português, a gente vai ter tudo isso disponível em português para facilitar a vida de todo mundo. Então, fiquem atentos, que em breve a gente vai ter tudo isso em português. A gente só está definindo lá a parte tecnológica, registrar o domínio, mas em breve vocês vão ver tudo isso em português. Inclusive, quem quiser participar dos nossos grupos, já vão me dando sugestões, né? Porque, por exemplo, Creel, eu já traduzi, a gente traduziu como tripulação mesmo. Mas, de repente, no Brasil, a gente pode ver que existe uma palavra melhor para isso. Então, é legal a gente usar uma palavra que seja da nossa cultura. Até ontem, no que ele apresentou, ele usou um termo que era imigrante legal. Aí, para ele, né? Até ele é um cara interessante, faz todo sentido. Mas algumas pessoas ali na sala não pegou bem. E no Brasil, né? Porque no Brasil a gente não tem esse costume de ter. Claro que tem imigrantes legais no Brasil, mas a gente não tem isso no nosso dia a dia. Qual será que seria um termo legal para imigrantes legais? Né? Um termo legal, mas é isso. Então, a ideia é construir uma terminologia que faça sentido. Renata, você quer perguntar algo? Ah, só está Não, eu estou testando. tentando tirar o meu emotion, mas eu não estou conseguindo. É só clicar no mesmo que você colocou, mas eu consigo limpar aqui. Ai, pronto, Assumir. tirei. Bom, que tem algumas opções aqui no Zoom que ficam, né? Daí você tem que ir lá e tirar. Perfeito, pessoal? Quem conhece, já leu ou usa o Team Topologies?
que é um livro aí que hoje em dia, para quem é do mundo ágil, é quase que leitura obrigatória. Agora vamos usar isso que a Renata usou. Coloca aqui no Zoom o verdinho, se você já leu, conhece e sabe do que se trata, ou o vermelhinho, se ainda não conhece Team Topologies. Usa igual eu fiz aqui. Ó. Só, ó, o Juliana colocou não, o Marco colocou sim, boa. O Team Topologies é uma duplinha, se não me engano, que escreveu o livro, e eles descrevem 4 topologias de time, né, que eles chamaram aí de... Opa, deixa eu pegar aqui. De String Aligned, né, que é aquele time alinhado por fluxo de valor, ou seja, entrega algo de ponta a ponta. Tem o Enabling Team, que é aquele time que habilita algo, né, ele traz uma nova informação, uma nova coisa para aquela estrutura que ele está, mas é um time que, por natureza, ele tende a ser uma ideia temporária, porque a hora que a nossa base, né? E aí é legal vocês verem depois o conceito de base. Mas a hora que a nossa base já domina aquele assunto, o enabling team não é mais necessário. O complicated subsystem é a ideia de um time que lida com um tema muito específico. Não é vantagem. Vamos supor que nós todos aqui, ó, 44 pessoas nesse momento, vamos supor que a gente seja uma base, trabalhamos juntos. Vamos supor que conhecimento de segurança. Talvez não seja interessante que todos nós tenhamos conhecimento de segurança. A gente pode concentrar isso num complicated subsystem team, que é o Ricardo, a Hanna e a Paola. Eles 3 são um time especializado em segurança. Então, tudo que tem a ver com segurança é eles que trabalham. Agora, testes automatizados. Testes automatizados é legal que todo mundo faça o seu. Não é legal que a gente engargale num grupo pequeno. Só que vamos supor que hoje nenhum de nós faz. Eu poderia pegar a Simone, a Bruna e o Celton e formar um enabling team de testes automatizados. Qual que é a missão da Simone, do Celton e da Bruna? Começar a fazer isso, testes automatizados, e ensinar todo o resto da base a fazer também. Então, com o tempo, qual que é a missão deles 3? Deixar de existir como time, para que todo o time faça. E aí, com o tempo, eles vão... E aí, o que eles vão passar a fazer? Eles vão para um novo time, para uma nova missão, e se a gente estiver falando de Anfix, para um novo crew. Né? Então, essa é a ideia. E o plataforma, né, o time de plataforma, é um time que oferece serviços para os outros. Né? Então, a Raquel, o Walter, a Luana e o Jailson são nossa plataforma. Eles criam lá um serviço de login, consulta do nome, validação de credenciais, vários serviços numa API, e todos nós, dos outros times, podemos lá e usar isso. Né? A ideia de um time de plataforma é que a gente não tenha dependência com ele. A gente só consome. Até tem um tema que quem lê o livro Team Topologies vai saber, mas é extremamente interessante, né? Por quê? O ideal é que todo time seja de fluxo de valor, né? Mas isso, imagina, todo time teria que conhecer toda a plataforma, segurança, teste automatizado, tudo. É muita coisa para um time conhecer, né? Então, não é otimizado que a gente tenha só time de fluxo de valor. Mas vamos supor que eu preciso do time de plataforma, né? Porque a gente tem lá uma plataforma que faz log do nosso sistema. Mas o meu time que cuida do módulo lá de cadastro, a gente precisa de um log diferente. Uma nova forma de fazer log. Isso vai fazer o quê? Vai demandar uma mudança na plataforma. Qual que é a sugestão aqui? Temporariamente, o meu time de fluxo de valor, ele pode trabalhar em colaboração com o time de plataforma. Então, vamos se juntar aqui, vamos alterar a nossos serviços de log, e aí, quando tiver ok, quando estiver funcionando na nova estrutura, a gente volta a se isolar, a trabalhar como ele chama de X as a Service, né? O plataforma serve os outros times. Então, a ideia é a gente criar uma dependência temporária. Isso pode durar quanto? 1 sprint, 2 sprints, até a gente evoluir a plataforma. Aí depois a gente volta o time de plataforma a cuidar do seu mundinho e o meu time ficar independente dele. Então, o Team Topologies também trabalha essas dinâmicas. Né?
eu tenho um momento de colaboração, ou de facilitação, ou de serviço, né? São os 3 tipos aí de relação que as equipes podem ter. Tranquilo? E aqui, quem estava na semana passada, esse é o slide do SAFe, né? Porque o SAFe, quando saiu o livro Team Topologies, ele adotou isso, né? Porque se você for trabalhar num trem dentro do SAFe, você vai usar as topologias, né? Porque dentro de um trem, a gente vai desenhando nossos times da melhor forma a atender o propósito daquele trem. Inclusive, eu desci aqui, mas eu desci no lugar errado, é aqui. Para todo mundo que está vendo pelo meu compartilhamento. Tranquilo até aqui, gente? O Team Topologies é uma base extremamente forte para o que o Anfix trouxe, porque o Anfix ele foi descrever um padrão que é o quê? Times, tipos de crews. Só que ele percebeu o quê? Que esses 4 aqui não são suficientes. O que vocês acham que tem no dia a dia de vocês que isso aqui não cobre? Continua naquela ideia de que nós 40 aqui somos um trem, uma base, um grupo de que trabalham no mesmo sistema. O que está faltando aqui nessas topologias? Pode chutar aí, não tem? A gestão E das não vale colar. interdependências. A gestão. Gestão, porque pode ter interdependências. Exatamente. Quem que cuida das interdependências? E outra, cada time tem um Scrum Master, ok, mas quem que gerencia os times? Quem que são os líderes? E mais, né? Quem que prioriza tudo? Cada time pode ter o seu PO, e deve, né? Se a gente estiver usando o SAFe, por exemplo. Mas quem que cuida da priorização de tudo em conjunto? O PM? Onde estão essas pessoas? Elas estão soltas aqui, andando pelos corredores soltos? Quem que cuida da experiência do cliente? UX, UI, CX, né? Customer Experience. Quem que cuida de tudo isso? É um time de value stream? É um time de subsistema complicado? Ou também são pessoas soltas ali pelo corredor? Né? O Jürgen, ao avaliar, ele pensou em experiência do usuário, que a gente fala disso, é um dos módulos do Anfix. Jobs to be done tem a ver com isso, fluxos de valor. A ideia, né, hoje a gente sabe que cada vez mais as pessoas vão trabalhar de forma autônoma. Né? Contrata lá uma pessoa com trabalho pontual, uma empresa com serviço. Ele pensou em tudo isso. E a gente aqui, como um grupo de 40 pessoas, precisamos olhar para isso. E aí ele expandiu, então, esse modelo e criou os tipos de crew que estão aqui. Eu trouxe as cartinhas deles para vocês verem. Então, se a gente pegar, crew de fluxo de valor é o String Aligned lá do Team Topology. Crew de capacitação é equivalente ao subsistema complicado. Engraçado que agora que eu percebi que o SAFe mudou as cores do negócio, né? Porque o Jürgen manteve, tá vendo? O fluxo de valor lá no Team Topologies é laranjinha, aqui também. O subsistema complicado, que aqui virou capacidade, é vermelhinho. O Enabling Team, ele chamou de facilitação. E o plataforma, ele chamou de plataforma. Então, os 4 Team Topologies que existiam no livro estão aqui no Anfix representados. Ele mudou um pouquinho, tá? Porque até uma discussão que eu tive recentemente, porque se você pegar a definição do fio de capacidade e do facilitação, eles meio que se misturam. Porque no Anfix, capacidade é uma capacidade específica. Se for uma capacidade permanente, a gente vai chamar de um complicated, igual ao complicated subsystem. Mas pode ter uma capacidade temporária. E aí ele atua como se fosse um enabling team, porque ele vai existir até essa capacidade estar instalada. Já o de facilitação entra, por exemplo, facilitação de dependências. Então, a Ana falou não foi a Ana? Gestão, dependências. Pode ser um crew de facilitação, que vai fazer o quê? Eu tenho vários crews lá trabalhando juntos, e o crew de facilitação, ele está lá coordenando isso daí. Pode ser, por exemplo, um time de agilistas, um time de Scrum Master, um time
Se a gente está falando de priorização, demanda, pode ser um time de Product Owner, que cuida do produto. E aí, com as 4 topologias, dá para fazer tudo isso. Só que ele incluiu o governança, porque nós todos 40 aqui, quem que cuida do nosso orçamento? Quem que sabe se a gente está gastando mais do que deve? Quem que vai direcionar se eu priorizo o tecnológico ou se eu priorizo a experiência do cliente? Aí é legal a gente ter um trio de governança que é a gestão de toda a galera aqui embaixo. O Jürgen, ele fala o seguinte, todo gerente deveria estar aqui no trio de governança. Ou preferencialmente, né? Porque, lembra, tudo depende. Mas é legal se a gente conseguir colocar toda a gestão aqui. Inclusive, isso resolve uma questão que o SAFe não fala nada, né? Porque o SAFe, ele não vai dizer para você onde fica o gerente. Ele fala, né? O RTE não é gerente do Scrum Master, o PM não é gerente do PO. Ok, mas cadê o gerente? Quem é gerente de quem? É todo mundo? É auto-organizado, autônomo, não precisa de gestão? O SAFe não responde essa pergunta para vocês. Mas no Anfix a gente sugere um crew de governança, que é onde vai ficar os gerentes. E eles vão gerir todo mundo. Todo mundo que está aqui embaixo, o seu gerente está aqui em cima na tripulação de governança. Porque isso é legal, porque a gente concentra num lugar só, né, as decisões importantes, a carreira da galera. Porque lembra, gente, que o crew é uma tripulação com uma missão e ele pode simplesmente se desfazer do nada e a gente ir para uma nova missão? Só que eu posso ficar mudando de missão aqui à vontade. Que a minha carreira, a minha gestão, o meu plano de carreira, a minha promoção, meus bônus, não vão ficar mudando também, porque o meu gerente vai ser sempre o mesmo. Posso ir para qualquer missão, inclusive isso ajuda mais as pessoas a toparem melhor essa ideia de mobilidade, né? Porque outro livro que é muito importante no Anfix, que esse aqui eu recomendo, eu estou relendo ele inteirinho, porque eu li ano passado até para uma... Opa, cadê? Opa, meu teclado às vezes fica maluco. Para uma palestra que eu fiz no TDC, mas eu estou relendo porque esse livro é incrível, é o Dynamic Reteaming, né? Que é a ideia de que times não precisam ser estáticos, né? Na verdade, a natureza é que os times mudem, porque sempre entra uma pessoa nova, sai uma, troca, aumenta. Então, a gente precisa saber trabalhar o dinamismo dos times. O Anfix, ele foi construído e pensado com esse conceito de que os times precisam ser dinâmicos, né? Então, quem quiser, é uma leitura altamente recomendada. Eu vou até colocar também o link do Team Topologies, né? Porque quem quiser aí embarcar numa leitura, estamos chegando no fim de semana, e o Team Topologies, ele não tem em português também. Isso que é, infelizmente, né? Mas a gente traduz pelo menos o Anfix, né? Então está aqui o Team Topologies. Quem estiver vendo a gente pelo YouTube, depois vai estar aqui na descrição do evento todos os links que eu estou compartilhando aqui no chat, tá, gente? E, Bruno, também se tiver o pessoal no LinkedIn, depois coloca lá. E aí sobram 2 crews aqui, parceria e experiência. Qual que é a ideia, né? Como a gente está... A experiência, a gente tem um módulo do Anfix só dedicado a ela. Talvez a gente possa até fazer um almoço falando disso. Mas o exemplo que ele dá é uma experiência que ele passou recente, que ele trocou de celular. E aí ele tinha que acessar o banco dele. E aí ele não lembrava a senha. Aí ele foi entrar, o que aconteceu? O celular falou assim, ó, você precisa acessar pelo site para pedir uma nova senha. Aí ele foi lá no site, no Bankline, foi lá no nova senha, e aí apareceu, valide no celular para você poder acessar e pedir uma nova senha. Mas ele falou, mas eu estou aqui exatamente porque eu estou sem acesso no celular. Ele entrou num loop. O que aconteceu? Tem que ligar na central, um pé no saco, né? Mas qual que é o efeito disso? O aplicativo do banco é lindo, perfeito, funciona bem. O site é maravilhoso, responsivo, perfeito. Só que a experiência do cliente. Quem que está olhando para a experiência do ponto de vista do usuário, né? Porque
Quem faz o app é uma equipe, quem faz o site é outra equipe, mas quem olhando para o usuário? E aí ele sugeriu a ideia de um Prio de experiência, que é onde a gente vai concentrar as pessoas que vão olhar pela experiência do usuário. E, de repente, ele vai conectar todos os outros Prios para quê? Para fazer olhar pela experiência do usuário. Aí a pergunta do Jaime, o UX não estaria na de fluxo de valor? E aí é que está, Jaime. Vamos supor que esse Prio aqui é o nosso app mobile. Todo fluxo de valor mobile. E esse aqui é todo fluxo de valor site. Quem que está olhando para o cliente, independente de ser site ou mobile? Eu posso ter um UX aqui dentro, posso ter um aqui dentro. E aquilo que eu falei, esse aqui, a experiência é perfeita, é fluida, tecnologia de ponta. Esse aqui também. Mas eles não se conversam, porque né, um leva para o outro, entendeu? Quem que olha pelo todo, quem que conecta, né? E outra, eu tenho um subsistema complicado aqui, eu tenho uma plataforma. Quem que está olhando atravessado a tudo isso? Essa que é a ideia. Então, talvez pode ser um time aqui com alguns analistas, alguns especialistas de UX, mas que conectem todos esses outros grupos, para poder trabalhar pela perspectiva de experiência do cliente. Né? Esse grupo aqui, ele tem o olhar da ótica do cliente. Tá? E aí, o último que surge é o de parceria. O que será um Prio de parceria? Eu acho que esse foi um Prio que foi renomeado. Lá no comecinho ele tinha um outro nome, mas agora fugiu qual era. Vocês têm ideia do que sobrou para um Prio de parceria fazer? Eu citei um pouco mais cedo quando eu falei da motivação aí para criar novos Prios. Lembra dos trabalhadores temporários, dos terceiros, dos consultores? A gente, como uma equipe aqui de 40 pessoas, a gente tem que gerir nossos fornecedores. A gente tem que pagá-los, a gente tem que integrá-los. Então, o Prio de parceria, ele seria responsável pela gestão de parceiros. Tá? Então, a gente precisa de parceiros. E lembra, alguém já trabalhou como terceiro dentro de uma outra empresa? Às vezes você não fica lá meio perdido, solto, né? Terra de ninguém. O Prio de parceria é o que não deixa isso acontecer, porque ele cuida de todos os parceiros e terceiros que estão ali dentro. A experiência do parceiro, porque o Anfix, ele tem um outro princípio. Olha, gente, eu ia falar só de uma coisa, já estou entregando tudo aqui. Vocês nem vão mais precisar fazer workshop, porque vocês já estão aprendendo tudo. Mas um outro princípio do Anfix, ó, cadê? Padrões, olha só, sempre me perco onde estão os princípios. É onde está o cliente, que é esse aqui, ó. Onde está o cliente, né? E aqui o Management 3.0 trouxe, né? Essa é uma herança do Management, mas assim, tá, a gente tem o cliente, é quem compra, é quem paga a gente. Mas a empresa, o nosso negócio, tem muitas partes interessadas. A gente tem a sociedade, fornecedores, parceiros, governo, acionistas, até os nossos competidores, a concorrência, até nossos concorrentes, gente, eles estão interessados no nosso negócio e a gente neles. Inclusive, tem empresas que faz evento com concorrentes. Tá? Então, para o Anfix e no management tem o princípio que é encantar todos os clientes. Né? O Ricardo, que é do management, o Tarcísio agora também, vocês sabem que tem o princípio, né? Encantar todos os clientes. E era a ideia de que todo mundo é cliente. Não adianta você só encantar o seu cliente final. E para o Anfix, onde está o cliente? Em todo lugar. Tá? Então, o nosso parceiro, ele também tem que ter a experiência dele. Não adianta nada você tratar mal o seu parceiro. É a motivação que ele trouxe para isso, e eu já sofri, né? Quando eu vou fornecer algo para uma empresa, é uma baita burocracia, gente. 500 documentos, pede até tudo que você pode imaginar. Isso não é legal para o seu parceiro. Você otimiza a experiência do seu colaborador, mas seu parceiro se vire. Né? Então, o Anfix pensou em tudo isso. E aí a pergunta aqui do Jaime é sensacional, mas primeiro
Alguma outra pergunta, gente, que vocês colocariam? Mais assim, sobre o conteúdo aqui, porque daí eu já respondo o Jaime. Qual a relação do Anfix? Eu vou deixar para o Ricardo e para o Tarcísio responder quem é essa pessoa aqui. Né? Porque lembra que eu falei, ele teve essa experiência do banco, ele não sei o quê, esse ele que eu tanto falei hoje, é esse carinha aqui. Né? Quem que ele é, Tarcísio Jerônimo, você conhece? Cara, esse é o grande criador de tudo, né? Tudo que a gente ouve falar aí de Management 3.0, agora de um fix, né? Então, tudo relacionado à gestão 3.0 foi o grande Jürgen que criou aí, tantos livros, quantos workshops, treinamentos, né? Então, acho que essa grande evolução aí que se teve aí da gestão 1.0 top-down para essa gestão mais humanizada e democrática, acho que se deve à criação do Jürgen. Ele, né, o Jürgen criou o Management 3.0, só que isso acho que foi há uns 12 anos atrás. E o Management, gente, se vocês forem ver, ele meio que redefiniu muita coisa assim, no mundo, né, da gestão. Até hoje ele é extremamente relevante. Só que o Jürgen trabalhou mais de 10 anos com isso e ele até sincero nesse ponto, ele cansou de falar disso, né, porque todo mundo procura ele por isso. E com pandemia, com todas essas coisas, ele começou a se dedicar a novos projetos e iniciativas, que foi como nasceu o Anfix. Então, o Jürgen, qual a ligação do Anfix com o management? Eles têm o mesmo criador. Só que hoje, por exemplo, o Jürgen Apelo, né, ele ainda é o dono, né, do conteúdo, né, zero, mas ele não tem mais relação. Tá? Inclusive, quando ele decidiu que ele ia focar no Anfix, ele descontinuou todos os outros projetos e iniciativas que ele tinha. Inclusive, ontem ele mandou lá no Slack, gente, eu fui entrar não sei onde, ainda tem um e-mail @agilityscales lá. Não podemos ter, gente, agora é 100% Anfix. Então, ele não tem mais relação hoje com o Management 3.0, a não ser que ele ainda é o dono intelectualmente falando. Mas o Management é tocado por uma empresa chamada Management 3.0. Tá? O Jürgen hoje ele se dedica totalmente ao Anfix, que é esse novo modelo que nasceu durante a pandemia, deu um fit ali, as pessoas começaram a se interessar bastante, ele viu que estava muita procura, fazia muito sentido, e aí ele resolveu apostar todas as fichinhas dele nesse projeto. Tá? Então, está acontecendo, está nascendo, né, e já está criando um movimento bem bacana. Eu achei engraçado porque deixa eu pensar, eu estava falando aqui dos padrões, né? Eu vou falar no Scrum Hill daqui 2 semanas sobre o Anfix, mas na Agile Trends eu vou falar do métodos de decisão, né? Eu vou fazer um workshop dentro da Agile Trends. Então, quem estiver lá na véspera da Páscoa, eu vou até perguntar para eles quantas pessoas vão ter, que eu quero levar as cartinhas físicas para a gente jogar mesmo. Então, todo mundo que estiver lá vai ganhar um baralhinho e a gente vai jogar. Então, a ideia é... O que eu estava comentando aqui? Eu fui lá na grade da Agile Trends, olha só, o Thiago, que está aqui também, vai falar de Anfix. Aí tem um tal de David, não sei da onde, que tá. Então, o Anfix já está começando a ter... semana passada, eu conversei com umas meninas de uma empresa que viram o Jürgen falando, começaram a brincar também. Por quê, gente? Porque ele se aplica a qualquer cenário de empresas ágeis e que querem se alinhar. Porque ele ajuda a gente a fazer isso, e desenhando as melhores formas de atuar. E ele encaixa bem, independente de você usar Scrum, Safe, Kanban. Inclusive, alguém falou esses dias lá no Slack do Flight Levels. Eu quero até ver, Thiago, porque eu acredito que Flight Levels e Anfix deve dar um casamento sensacional aí. Então, ele é isso, tá? E a gente está começando a desenvolver, eu já entrei nessa onda, tenho a missão aí de fazer ele ser totalmente acessível aqui para o Brasil, que em breve vai sair o programa de qualificação, que todo mundo pode participar, você vai fazendo contribuições, vai fazendo coisas e pode ser até ganhando certificados. Só que, claro, vai nascer com tudo em inglês, mas eu já estou lá de olho porque assim que possível trazer para a gente poder usufruir de tudo isso. Tá? Então, essa está sendo minha missão aí principal no momento, fora o Management 3.0, que apesar do Jürgen abandonar,
Eu não abandonei porque ainda acredito sensacionalmente no management, mas eu vou estar trabalhando. E acho que o Management 3.0 também entra muito com o Anfix. Inclusive, o Management 3.0, gente, eu acho engraçado, o Ricardo e Tarcísio me dizem se vocês acham também. Apesar da gente usar muito o Management na camada de coaches e Scrum Masters, o Management 3.0, gente, foi criado pensando nessa galera aqui, ó. A gestão mesmo, né? Um management é um modelo de uma forma de pensar a gestão. Então, quando eu vou usar o Anfix ou qualquer coisa, as ferramentas e pensamento do management é para trabalhar as pessoas que estão aqui. Como que elas vão delegar, como que elas vão dar autonomia, como que elas vão desenvolver as competências. Então, todas as 5 visões de gestão do Management 3.0 é como que esse crew de governança lida com as pessoas que estão aqui nos crews. Entendeu, Jaime? Então é isso, né? Eles têm totalmente, assim, eles se misturam muito. Tanto é que um dos modelos aqui é o Delegation Levels, né? Então, quem conhece o Delegation Poker, ele criou, só que agora ele tem uma carinha diferente. Inclusive, tá aqui, ó. Esse é as cartinhas, tá vendo? Ele adotou uma das coisas do management que entrou no Anfix foi o delegation. Só que não chama mais delegation poker, é só os níveis de delegação. Porque qual que é a ideia do Anfix? Não precisa ser um delegation poker como a gente está acostumado. Você tem lá os 7 níveis de delegação. Como você vai usar essas cartas? Depende de você, né? É até uma coisa que a gente incentiva as pessoas é crie seu próprio jogo. Como que você combinaria essas cartas diferentes para fazer um jogo diferente? Estou tentando achar, porque as cartas do Anfix já foram todas traduzidas, tá? Já estão disponíveis tudo em português. Ó, elas estão aqui, inclusive, ó. Perguntar, tá vendo? Então, essas são os 7 níveis de delegação. Mas como eu vou usá-los, pode ser através do Delegation Poker, totalmente cabível, mas você pode usar de um jeito diferente. Quem não conhece o Delegation Poker, ele é esse aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Tá vendo? Esse é o Delegation Poker, tá vendo? Os níveis de delegação. E no Anfix, eles viraram isso aqui. Então, os 7 níveis. E eu esqueci, né? Tem outro modelo que também está no Anfix, que é os Human Drives. Human Drives, o que acontece? Quando o Jürgen foi criar o Moving Motivators, que é o clássico dos clássicos do Management 3.0, ele estudou vários modelos. Quem sabe, né, é o Teoria dos Dois Fatores, Maslow, 16 Desejos Básicos e a Teoria da Autodeterminação. Né? Ele pesquisou tudo isso e agora ainda o Octalysis, né, que é um framework de gamificação. No management, ele reduziu tudo isso para 10 motivadores, porque naquela época ele falava o quê? Eu preciso simplificar, né? Motivação humana é um assunto muito complexo, então vamos usar 10 aqui para ajudar as pessoas. Só que agora no Anfix ele resolveu abrir, então virou os 25, o 25 grid, né? Que é o grid de 25 motivadores humanos. Então, toda aquela pesquisa ele trouxe de volta e agora, em vez de reduzir em 10, ele manteve todos os 25. E eu achei que foi uma decisão super acertada, porque um dos motivadores que é lá do Raise Motivation é o comida. Cadê? Ele deve estar aqui. Sexo, ó, sexo, comida. Comida é um dos motivadores que vem do Raise Motivation Profile. Quando saiu o Moving Motivators, o que o Jürgen pensava? Você vai chamar seu colaborador na salinha e conversar sobre comida? Ó, você é motivado por comida. O que isso é relevante no ambiente de trabalho? Né? Às vezes é uma conversa desnecessária, né? Só vai trazer... Mas o que eu descobri hoje, depois de estudar o Raise Motivation, depois de fazer outras coisas? É totalmente relevante você saber que a sua pessoa... Ó, quem aqui tem um valor alto de comida, segundo o Raise Motivation Profile, está querendo me matar, caso você ainda não tenha almoçado. Porque quem valoriza a comida, gente, não marque reunião na hora do almoço. Ou se a retrospectiva é logo cedo, leva pão de queijo.
Agora, quem não liga está aqui no almoço, não liga de perder o almoço porque não tem essa valorização. Então, não é importante a gente saber, eu fiz esse trabalho com uma equipe e tinha muitas pessoas que valorizavam comida, e elas realmente falavam, e a gestora era legal porque ela sabia, não adianta querer usar o almoço, que vão querer me matar. Então, vocês verem que é importante a gente explorar, né? Então, o Moving Motivators ainda é sensacional, ainda é super válido, mas a gente pode expandir aí e trabalhar mais amplamente. Vai ser mais difícil, né? Mais trabalhoso, mas vale a pena aí trabalhar. Eu submeti, eu não sei se vai dar certo, mas talvez eu leve esse assunto para o TDC, né? Lá em Recife. Mas se não der nesse de Recife, no próximo, lá em Floripa, eu estarei lá para falar dos 25 drivers, que eu acho sensacional. Bacana, pessoal? Nossa, na verdade, eu só queria falar de Fields e já falei de muitas outras coisas, já me estendi aqui, então quem tiver dúvidas, perguntas, aproveita. Eu só vou, enquanto isso, pedir levar comidinhas gostosas. É tudo de bom, Vivi. Quem não liga tanto para comida, nem nota direito que a Vivi está levando comida. Mas para quem valoriza, gente, ama a Vivi, nunca vai esquecer dela, daquela gestora que levava comidinha para eles. Eu vou pedir para vocês, gente, eu mandei um link agora, a gente também vai colocar ele aqui nos comentários do YouTube. Se você está aqui comigo, se você assistiu pelo YouTube, preencha esse link, que ele é tipo uma listinha de presença, né? A gente está fazendo um estudo aqui na Ashbers, porque a gente quer fazer algo, como eu falei, do programa de qualificação, né? Pontuar, ganhar prêmios, brindes. Então, esse já é uma parte desse estudo. Então, quem preencher, né, a listinha de presença, já entra lá, e quando a gente estiver fazendo a parte de pontuação, vocês já estão pontuando por estarem aqui. Tá? Então, já vão preenchendo aí. Enquanto isso, Ricardo, pergunta aí. Opa, vamos lá, Ti. Bom, assim, você está sendo meio que o pioneiro aí, como sempre, né, do Unfix. Isso é bem legal, né? Adoro as suas apresentações, seu conteúdo, a gente é brother. E fala uma coisa, qual que está sendo a adesão das empresas com esse modelo do Unfix, né? Isso cenário Brasil, tá? O que você vem observando, né? A primeira experiência que eu tive, né, o iFood, o que aconteceu? O iFood, ele já adota o Team Topologies lá na área de finanças. Eles já estavam fazendo isso. Eles, inclusive, fizeram um desenho incrível. Quem participou disso lá do iFood estiver me ouvindo, parabéns. Mas eles me chamaram e eu rodei um workshop de Unfix dentro do iFood. Por quê? Porque o Unfix vai ajudar o iFood a fazer o quê? Todas as pessoas poderem contribuir, compreender esse topologies e ajudar a criar isso. Porque o que acontece? O SAFe, modelos que a gente está acostumado, são top-down. Né? Por mais que a gente fale na agilidade que a gente não quer o top-down, o SAFe é top-down. O Unfix, ele tem uma ideia de ser bottom-up. Então, quando eu for trabalhar a topologia dos meus times, eu quero pôr os times na mesa e jogar carta ali para discutir. Então, por exemplo, o iFood enxergou no Unfix uma ferramenta para ele poder... Porque imagina, o iFood tem 5 mil funcionários. Como que eles vão estender esse conceito para 5 mil pessoas? É o Unfix que vai, de repente, ajudá-los a fazer isso. Tá? Essa empresa que eu conversei semana passada, a mesma coisa. Ela é uma empresa que tem 35 pessoas e não estava conseguindo ligar os pontos, né? Eu crio um time, eu crio uma área, eu faço um chapter, o Unfix, com o seu modelinho, está ajudando eles a materializar. A Conexão Talento, que é uma empresa, né, até preciso até falar com o Lucas, ele é lá de Niterói, eles fizeram o quê? Começaram a desenhar a Conexão Talento usando o Unfix. E aí eles começaram a ter insights incríveis para criar fóruns ali, começaram a trabalhar diversidade e fizeram todo sentido para eles. Então, o Unfix ajuda a gente a não pegar e ser refém do Safe, refém do Scrum. Gente, não faça o que o Scrum fala ao pé da letra. Não pega o que o Safe traz ao pé da letra. Senta e debate, né? E o Unfix ajuda isso. Ele torna palpável que todo mundo na mesa possa discutir, debater o assunto e criar a melhor estrutura para a empresa. Aí você vai usar o Safe depois, ou o Scrum, não tem problema algum. Lembra, tudo depende
Depende, tudo é opcional. Mas o OneFix vai ajudar você a usar o melhor, né, o melhor mix ali de abordagens e ferramentas. Então, eu tenho visto uma boa... É que todo mundo está muito curioso, né? Segunda-feira eu vou conversar com mais uma empresa que está lá, né? Como que o OneFix... O Tarcísio que levantou a mão, pode falar, Tarcísio. O Tarcísio já está querendo levar também, né, o OneFix lá para a empresa. Pode perguntar, Tarcísio. Boa, boa. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá me ouvindo, Sim, Thiago? está um pouquinho longe, mas dá para ouvir bem. Tá, que eu estou dirigindo aqui, mas Ah, tá tá. seguro. Minha pergunta é mais a relação que você vê da visão do módulo do management lá escalando a estrutura com o OneFix. No meu ponto de vista, ele o que faltava, talvez, para esse módulo, né? Um framework. Mas eu queria ouvir de você essa relação que você enxerga. Tá, não fala framework perto do Jürgen, que ele vai te bater. Verdade, Então, verdade. tá? Porque o OneFix não é um framework, tá? Ele é um modelo. Mas qual que é a ideia? Sabe a visão número 5, crescer a estrutura e o Medler's Game? Quando saiu o OneFix, o que o Jürgen falou? Que ele deixou uma dívida, digamos assim, com o Medler's Game. Porque é legal, eu acho sensacional a visão número 5, mas ela ficou com lacuna. Tanto que muita gente pergunta, Thiago, tudo eu acho legal, mas o Medler's Game nunca consegui usar. Né? As pessoas têm uma certa dificuldade com ele. O OneFix, ele tranquilamente substituiria todo o módulo da quinta visão do Management 3.0. Ou complementaria, né? Porque tudo que está lá, lembra, a equipe número 1, ontem na reunião que a gente teve, eu até perguntei para o Jürgen, e aquele conceito lá do management de equipe número 1? Continua, gente, ainda não deixou de existir. Mas agora no OneFix eu sei, né? Se eu participo de vários crews, qual que é o meu crew número 1? Qual que é a minha referência principal, né? Então, aqueles conceitos, ligação dupla, agora entrou Big Room Planning, entrou, o que mais? Monte uma cidade, aquilo lá está aqui, tá? Mas o OneFix é uma forma melhor de trabalhar aqui. Mas não descontinua o management, mas evolui a abordagem que tinha lá. Bacana, porque não sei se vocês percebem, né? Mas a visão número 5, ela conecta muito as outras, né? Na forma de estruturar as equipes. E o OneFix, ele é uma cola, né? Entre várias coisas. Né? Ele consegue fazer a liga entre diferentes abordagens. Respondi você? Sim, muito bom, obrigado. Beleza? Então, gente, coloquei o link aqui porque a gente tem, né, o workshop do OneFix Foundation. Quem quiser brincar aí com todas essas milhões de cartas, semana que vem a gente já vai fazer. É online esse, né? Então vocês vão brincar de carta pelo Miro. Né? A gente teve o presencial em dezembro, foi bem incrível. E aí lá em dezembro foi para as cartinhas físicas. Mas quem quiser, vai bombar, hein? Porque semana que vem tem umas pessoas aí que estão pioneiras do mundo ágil, eles se inscreveram, claro, para estar com a gente. Então, acho que vai ser uma turma que vai dar o que falar. Então, quem quiser já conhecer, mas tem, acho que em março mais uma e em maio mais outra, então ainda dá tempo de participar. Mas para a semana que vem também dá tempo. Beleza? Gente, acho que eu vou agradecer vocês. Se tiverem mais perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Se não, né, eu estou sentindo um cheirinho aqui de comida, porque hoje eu não consegui almoçar antes do almoço. Então, hoje sou eu que estou aqui morrendo de fome. Não esqueçam de marcar a presença lá. Obrigado, Vivi. Valeu, Walter. E a gente se vê nos próximos. Vou parar aqui a gravação.